é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.
Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais que... A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta.
ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Bom, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todas e todos bem-vindos à palestra técnica Oportunidades e Desafios para a Descarbonização do Setor de Mineração no Brasil. Eu sou a Natália Gomide, gerente de desenvolvimento de negócios do Consulado Britânico em Belo Horizonte, e serei a responsável por conduzir esse evento. Esse webinar é uma realização do governo britânico no Brasil, em parceria com o Comitê de Mineração da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, a BRITAM, e tem por objetivo apresentar tópicos sobre a descarbonização da mineração no Brasil e discutir quais são as oportunidades e desafios para que o setor se adapte às demandas globais por redução das emissões de carbono, trazer exemplos de boas práticas realizadas no setor e como consultorias podem contribuir com o setor nessa jornada. Gostaríamos de agradecer à Britam pela parceria e também a EY, Anglo American e Minviral por aceitarem o convite para apresentar neste painel. Além disso, agradeço ao Alexandre Melo, diretor de Relações com Associados e Municípios do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, pela moderação nessa palestra. Para começar, estamos a menos de um mês da 26ª Conferência dos Atores, a COP26, que será realizada em Glasgow, na Escócia, e presidida pelo Reino Unido, junto com a Itália. Essa conferência será decisiva para discutir metas e planos para a agenda do clima, pois a ciência nos diz que os efeitos do aumento das temperaturas se tornarão mais frequentes e mais brutais. A corrida para emissões líquidas zero, ou net zero, está acontecendo e vai acelerar nos próximos anos. O governo britânico tem apoiado em todo o mundo a campanha Race to Zero, lançada no ano passado, que visa o comprometimento de entes subnacionais e empresas com emissões líquidas zeros, observando toda a cadeia de valor, incluindo escopo 1, 2 e 3, com metas ambiciosas e baseadas na ciência para cortar as emissões globais pela metade até 2030. Estamos na década da implementação e cada grau importa. Além da Race to Zero, apoiamos a campanha Race to Resilience e precisa ter seu espaço garantido nas conversas, especialmente em países como o Brasil, colocando as pessoas e a natureza no centro das decisões e trazendo mitigação, que é a Race to Zero, adaptação e resiliência, que é a Race to Resilience, em equilíbrio nos planos de implementação dessa próxima década. O setor de mineração é de suma importância para a transição energética, mas possui desafios importantes, assim como outros setores, para contabilizar e se comprometer em reduzir emissões de escopo 3, principalmente, focadas em clientes e fornecedores, em especial quando pensamos no minério de ferro. Mas esta é a oportunidade para o setor discutir, inovar e propor caminhos para colaborar com as discussões. O ICMM, mundialmente, e o IBRAM, aqui no Brasil, são peças fundamentais nesse esforço.
O ICMM, inclusive, acabou de anunciar comprometimento de suas 28 associadas com metas de net zero para escopo 1 e 2, foi anunciado agora pela manhã no Reino Unido, e terão discussões também para definirem as metas de escopo 3 até 2023. Dessa forma, o objetivo da palestra de hoje é discutir sobre as oportunidades e desafios do setor de mineração nessa pauta, iniciativas que estão sendo implementadas pelo setor e apresentar como as mineradoras podem ser auxiliadas nesse processo. Nossa mesa será composta pelos seguintes participantes: o Alexandre Mello, que eu já apresentei mais cedo, que é diretor de Relações com Associados e Municípios do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. O Alexandre é engenheiro civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em Mudanças do Clima e Desenvolvimento Sustentável pela Montfort University, e irá moderar o nosso debate de hoje. O Guilherme Mota, gerente sênior da EY, tem experiências no setor de mineração e óleo e gás e em empresas como a própria EY, Imerys e Young Gold. É engenheiro mecânico pela UFMG e possui ainda especialização em sistemas mineros metalúrgicos pela UFOP, negócios pela FDC, mestrado em finanças pela FGV, EACEP, e MBA pela EC Paris. O Tiago Alves, que é gerente de meio ambiente na Anglo-América, é graduado em Ciências Sociais e mestre em Antropologia Social e Arqueologia pela UFMG e tem experiência em análise e gestão de impacto ambiental, planejamento e execução de ISD em negócios de capital intensivo. Carolina Paz, que é analista de sustentabilidade na Enviro e mestre em Gestão Sustentável e Inovadora de Recursos Naturais pela Universidade de Ghent, Uppsala e Freiberg. E, para encerrar o nosso painel, mais tarde, Thomas Nemes, que é o presidente do Comitê de Mineração da Britium. Vou passar a palavra agora para o Alexandre Mello para moderar o nosso painel. Alexandre, é com você. Obrigado, Natália. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui moderando esse painel, o primeiro painel da Exposibran, abrindo esta manhã, nesses próximos 3 dias. Gostaria de agradecer o convite para essa moderação feito pelo Conselho Britânico e pela BritCham, a Câmara Britânica, e dizer que é um tema, oportunidades e desafios para a descarbonização do setor de mineração no Brasil, um tema muito importante, ainda mais agora que estamos a um mês aí da próxima COP de clima, a COP26. Então, é de suma importância que a gente discuta dentro do setor de mineração não só as questões de mitigação, mas também a adaptação. E na questão da adaptação, o IBRAM também, com a parceria com o Conselho Britânico, está desenvolvendo um guia de adaptação climática para o setor mineral, que deve ser lançado esse ano ainda. Então, gostaria de chamar aqui, antes disso, eu gostaria de dizer que o Exposibran 2021 é uma iniciativa inovadora do IBRAM e tem o propósito de posicionar o setor mineral como impulsionador da retomada econômica do Brasil por meio de ações concretas. Nosso evento virtual conta com o patrocínio da Anglo American, Mosaic, ArcelorMittal, Nexa, Ubertec, Usiminas, Vale Verde, Appian, Kinross, Alcoa, Bamin, Anglo Gold, Samarco, Gerdau, Cedro Mineração, Volvo CE e Shell. E para continuarmos aqui, para ganharmos tempo, gostaria de chamar o primeiro painelista, que é da EY, Guilherme Mota. Por favor, Guilherme. Obrigado, Alexandre. Obrigado ao Conselho Britânico, à BritCham, pela oportunidade de participarmos com vocês. Obrigado também aos meus colegas, às minhas colegas panelistas. Acho que é um tema desnecessário dizer da relevância dele hoje. Então, vou colocar aqui, pessoal, a minha apresentação. Tem alguns slides que eu gostaria de passar com vocês. Só me confirmem, por favor, a famosa pergunta do home office, Ou seja, se vocês estão vendo aqui a minha apresentação. Bom, vamos lá, então, começar a falar sobre esse tema, puxando aqui a discussão nesse painel. Eu separei 3 pontos fundamentais aqui para a gente discutir hoje, pessoal. O contexto, os desafios para o setor nesse tema de descarbonização e as oportunidades que a gente identifica enquanto EY. Primeiro, acho que é mais importante a gente destacar a relevância da energia para o negócio de mineração.
E para isso, a gente tem um olhar para dois grandes blocos. Então, o primeiro deles, o consumo, e o segundo deles, o custo específico. No que tange a consumo, a gente tem visto como desafio geral para as mineradoras um aumento na necessidade, no consumo de energia, em função da queda, de maneira geral, nos teores médios das reservas, a nível Brasil e a nível global. Em função disso, uma exigência de maior processamento, uma exigência de maiores distâncias médias de transporte, o que favorece, maximiza esse bloco do consumo. Favorece negativamente, diga-se de passagem, aos fluxos de caixa das mineradoras. E do outro lado, da mesma forma, o custo específico, a gente sente no bolso, por exemplo, combustível, que é uma fonte energética fundamental para o negócio de mineração, bem como a energia, a gente tem visto de maneira geral a elevação dos preços e o impacto que isso tem tido no nosso dia a dia e, claro, no dia a dia também das mineradoras e de outros negócios a nível Brasil. Nós estamos num regime, né, de energia, num sistema energético extremamente dependente do regime de chuvas, então, naturalmente, no período de seca, isso pesa contra a balança das mineradoras e, consequentemente, ao seu fluxo de caixa. Então, ou seja, tem uma pressão, o primeiro desafio, uma pressão de elevação desses dois grandes atores, consumo e custo específico. Não só isso, a gente tem percebido, e eu dizia no slide anterior, uma necessidade maior de energia elétrica no processo de mineração, muito em função, como eu dizia, da necessidade maior de diminuição, ou seja, diminuição da granularidade desse material para obtenção do mineral de interesse. E, claro, uma troca dessa fonte energética, energia elétrica, por outras anteriores, ou anteriormente largamente utilizadas na indústria, como, por exemplo, o óleo combustível. E isso, basta dizer, anteriormente você tinha nas minerações 2 ou 3 processos ali em suas usinas, e esse mineral ele era embarcado, e atualmente você tem a mesma demanda, por assim dizer, a montante na sua cadeia de valor, ou seja, os transportes, as distâncias médias de transporte aumentadas, mas não tanto quanto a quantidade de processos adicionais que são exigidos dentro das usinas, dentro do processamento mineral a nível Brasil. Bom, então, vide tudo isso, há uma necessidade, começa a discutir uma necessidade, que é o foco aqui do nosso painel de hoje, que são as tendências diante de uma necessidade de maior energia, de maior consumo de energia, como consequência por parte das mineradoras, como que as mineradoras têm que responder a isso à luz de um movimento global de transição energética, de descarbonização e uma pressão que a gente vê no dia a dia com alterações climáticas, eventos climáticos de maior impacto em escala global. E a gente listou aqui para vocês hoje 3 grandes tendências que a gente identifica que levam as mineradoras a focarem nesse impacto ambiental. Então, o primeiro deles é a relevância crescente para investidores. Então, uma pesquisa recente da UI, 72% dos investidores que a gente entrevistou, eles indicaram que a decisão de investimento deles passa por uma agenda de ESG. Então, aqui talvez esteja uma primeira também oportunidade para as mineradoras que estão conosco hoje nesse painel, ou seja, ter a agenda de ESG como pauta fundamental da agenda executiva passa a ser um atrativo, um diferencial competitivo para as mineradoras, no sentido de atração de caixa, atração de investimentos, melhor dizendo. Segundo ponto, o crescimento em geração renovável, com uma expectativa média de 7% entre 2020 e 2030, ou seja, tem uma onda, um movimento positivo de crescimento da geração, e a gente está num país, diga-se de passagem, onde as oportunidades são gigantescas, porque a gente tem irradiação solar numa quantidade super representativa e, da mesma forma, um litoral extenso, onde a gente pode explorar, por exemplo, geração offshore, geração eólica offshore, e, claro, um nível de ventos, um regime de ventos que também favorece gerações renováveis. E, finalmente, novas tecnologias, introduzindo maiores oportunidades. A gente listou algumas aqui, uma delas, por exemplo, os métodos aí de captura de carbono, que é uma indústria que está começando a ganhar marcha a nível global. A gente tem visto primeiras plantas entrarem em operação e há uma tendência de crescimento desse tipo de sistema a nível global para que se obtenha e se alcance as metas que estão sendo propostas desde o Acordo de Paris em 2015. Bom, e aí surge mais um desafio, ou seja, as grandes mineradoras, quando elas olham para o lado, quando elas olham para os seus vizinhos, elas veem que há uma competição, e há uma competição positiva
pela neutralidade em carbono. Então, aqui tem algum retrato de grandes players globais, não só no minério de ferro, mas em outros metais também, alguns metais preciosos, o caso do ouro. E isso cria, por si só, um diferencial competitivo para alguma dessas. Então, quando a gente pensa que a maioria desses mercados, se não todos os mercados que estão aqui representados por essas mineradoras, são mercados de commodity, onde o nível de diferenciação desses produtos ele é praticamente inexistente. Então, hoje se fala em minério de ferro, 62%, de A, B ou C. Há uma tendência de se discutir no futuro, por exemplo, se é um minério de ferro 62%, mas com 10 toneladas de carbono emitida, 5 toneladas, enfim, você começa a ter um diferencial competitivo, e olha que interessante isso, em um mercado predominantemente comoditizado. Então, é como se agora, aquele que romper essa fronteira primeiro, de neutralidade em carbono, conseguisse construir uma narrativa e conseguir construir uma narrativa que favoreça o seu produto e que, naturalmente, traga neutralidade de carbono para aqueles produtos que têm como insumo o minério de ferro, o ouro, vai conseguir, sem dúvida alguma, uma vantagem competitiva que pode, eventualmente, se traduzir, inclusive, no valor de venda desse produto, seja ele minério de ferro, seja ele ouro. Então, por exemplo, amanhã você pode ter uma joia, que é uma joia neutra em carbono, ou uma joia que gera um volume de carbono em seu processo de produção. E isso vai gerar um diferencial competitivo, e naturalmente as mineradoras que conseguirem alcançar esse net zero primeiro vão poder se beneficiar. Claro, as vantagens competitivas elas não são necessariamente duradouras e perenes, mas pelo período em que elas existirem, ou seja, quando houver alguma diferença entre elas, aquelas que tiverem feito esse passo, ou tiverem alcançado esse ponto, esse nível primeiro, poderão se beneficiar disso. E aí, a gente vira um pouquinho a página, ainda falando em desafios e oportunidades, melhor dizendo, em desafios, para um retrato geral da cadeia de valor da mineração, e aí, mais para reforçar com o nosso público que está aqui hoje presente, o conceito de escopo 1, 2 e 3. A gente vai focar muito em escopo 3 hoje. O escopo 3, ele olha para aquelas emissões que estão a montante ou a jusante da sua cadeia de valor. E só reforçando que escopo 1 são aquelas que acontecem dentro do processo produtivo, e escopo 2 são aquelas, ou é aquela emissão relacionada à energia consumida pelo processo produtivo. Então, aquela que vem, por exemplo, das concessionárias. Nosso foco hoje, muito, como eu disse, no upstream e no downstream aqui do escopo 3. E aí, só antes da gente mergulhar no escopo 3, eu queria passar um pouquinho sobre algumas oportunidades que a gente identifica enquanto UI, também para as emissões escopo 1 e 2. Então, no escopo 1, onde a gente vê 3 grandes oportunidades para as mineradoras. A primeira delas, eficiência energética. Então, um olhar no sentido de os equipamentos que estão hoje operando, eles estão operando no melhor ponto, aquele ponto de maior eficiência do equipamento, ou eu estou de alguma forma perdendo eficiência nesse processo ou nos processos produtivos que eu tenho. O segundo deles é a eletrificação de frota. Não só a eletrificação, mas hoje se fala muito também no hidrogênio como combustível, então a gente pode ampliar esse bloco para a eletrificação e utilização do hidrogênio como combustível de equipamentos pesados. A eletrificação, a mineração subterrânea já tem bastante maturidade nesse tema, então hoje os equipamentos de subsolo, muitos deles operam quando em loco, no local de operação de forma elétrica, e claro, ainda dependem do deslocamento do uso do diesel, mas já é uma indústria que demonstra maturidade até pelo porte dos equipamentos que favorece a discussão sobre eletrificação. E, por fim, a descarbonização dos processos de geração de calor ou frio, que também é um desafio. Então, a mineração tem fornos, tem processos relacionados à queima de pelotas, ou mesmo a questão de fusão de zinco e níquel, por exemplo, para citar alguns, e isso tem que ser substituído também nessa direção, nessa busca pelo net zero. Aqui estão algumas competências que a gente considera chave. Então, o entendimento do perfil de consumo é um deles, ou seja, como que está esse consumo por tonelada produzida, quanto de CO2 por tonelada produzida eu estou hoje gerando, né, no meu processo produtivo, as avaliações de opções, né, para descarbonização do processo de calor, etc. E, finalmente, como eu comentava, algumas fontes alternativas de energia para as frotas. No escopo 2, a gente vê também 3 grandes oportunidades, a geração nos sites, então várias mineradoras têm áreas sem valor econômico para atividade fim, e essas áreas, claro, podem ser utilizadas seja para a implantação de usinas eólicas, solares ou até híbridas, e para isso se beneficiar dos chamados desenvolvedores que podem suportar por meio aí de sociedade de propósito específico.
O offsetting, que talvez seja a solução de menor impacto em larga escala, mas que é uma alternativa, por exemplo, que é o que? A compra de créditos de carbono que compense a emissão daquela mineradora. E a chamada geração remota, ou PPAs, o Thiago da Anglo American está aí conosco, e tem um ótimo exemplo, inclusive, com a Casa dos Ventos, no Nordeste do Brasil, onde esse tipo de acordo foi implantado, visando justamente compensar as emissões de carbono e suportar as metas de neutralidade da Anglo American. E, por fim, no escopo 3, que talvez, como a gente dizia, é onde está o maior desafio, pensando na mineração, a gente tem o redesenho das cadeias de suprimentos, o offset dessas emissões, né, que eu dizia aqui anteriormente também para o escopo 2, e finalmente a distribuição, redesenho de produtos, talvez um ótimo exemplo seja os briquetes recentemente desenvolvidos pela Vale, que exigem aí uma menor quantidade de carbono, se não me engano 10%, da ordem de 10%, no processo siderúrgico. Então acaba contribuindo a jusante da cadeia de valor do minério de ferro, e é um bom exemplo que ilustra o que a gente quer dizer aqui com relação a redesenho de produtos. Bom, dito isso, a gente passa, então, até em benefício do tempo, para o foco em escopo 3. E aí, qual que é a análise que a gente fez aqui? A gente buscou analisar o esforço das iniciativas de escopo 3 e o impacto das iniciativas de escopo 3. E, claro, o tema é super extenso, a gente poderia discutir mais, mas eu queria focar em alguns pontos específicos. O grande ponto que a gente tem discutido em escopo 3 é que a palavra-chave é cooperação, colaboração entre as indústrias, ou entre as empresas, ou até mesmo o que a gente chama de competição, ou seja, uma cooperação entre indústrias num ambiente competitivo. E isso, por quê? Porque quando a gente discute sobre impacto, a gente está analisando impacto em ESG, então não é um impacto só na minha empresa, dentro da minha organização, é o impacto geral, para todo o ambiente, para toda a sociedade em que eu estou inserido, como forma de maximizar ou de garantir a sustentabilidade da chamada licença para operar. E isso, quando você trabalha num regime de competição ou de colaboração, as soluções que forem desenvolvidas em parcerias entre mineradoras A, B ou C, já são por si só, de largada, soluções de larga escala, porque quando elas são desenvolvidas, elas já vão ser, ou podem ser, ou têm potencial para ser, imediatamente aplicadas nessas 3 mineradoras. Então, a gente entende que a grande oportunidade reside nesse tipo de cooperação, e não somente aqui, mas se eu tenho mineradoras de menor porte, ao se unirem em acordos de cooperação para desenvolvimento de soluções a nível de escopo 3, elas também conseguem reduzir as necessidades de investimento e encaixar isso dentro do orçamento delas. E não somente isso, quando a gente pensa, por exemplo, em investimentos diretos em renováveis, isso não só pode compensar as emissões de escopo 3, como pode também, no caso aí especificamente do escopo 2, reduzir, por exemplo, a exposição à volatilidade de preços de energia, que no Brasil, como eu dizia lá no princípio, extremamente sensível ao regime de chuvas. E um último ponto, que a gente também entende que é legal discutir, é o seguinte: a gente está no momento de revisitar a forma de trabalho. E cabe lembrar que o deslocamento dos empregados, por exemplo, desde as casas até as operações, geralmente em locais remotos, também é considerado uma emissão de escopo 3. Então, nesse tipo de discussão, é importante que esse tema de descarbonização entre também na pauta e faça parte da discussão executiva por meio das decisões que forem tomadas em relação ao regime de trabalho, pode-se contribuir para as metas de emissão de carbono. Então, basicamente, como eu dizia, a gente tem diferentes ações que a gente analisa, uma dimensão de esforço e impacto, a gente pode aprofundar depois nos questionamentos e na discussão do painel, mas agora eu queria passar para a próxima panelista, que vai ser o Thiago Alves, da Anglo American. Thiago, obrigado. Obrigado, Guilherme. Passar para o Thiago, né, da Anglo American, desculpe, mas é só para a gente manter aí os nossos tempos aí. Eu estou aqui naquele famoso papel chato aí para a gente manter a nossa organização. Muito obrigado, então, Guilherme. Ao final, a gente vai abrir para o debate. Bom dia. Obrigado, Alexandre. Senhoras e senhores, bom dia. Um prazer estar aqui nesse painel hoje. Na pessoa do nosso moderador e colega Alexandre, cumprimento todos os panelistas aqui presentes, né? E agradeço a todos aí a participação. Eu vou compartilhar minha tela, eu tenho uma rápida apresentação para fazer para vocês e queria, né, acho que vai ser até bom que eu vou emendar alguns assuntos aí que o Guilherme tocou, né, e vão ser de suma importância para a gente discutir aqui hoje. Deixa eu colocar a apresentação da forma correta aqui, só um instantinho.
tá? Então, vamos falar de 3 temas, basicamente, tá? Um pouquinho do contexto global, por que a gente está aqui, por que a gente está fazendo a descarbonização da mineração no Brasil, os grandes desafios e as grandes saídas que temos encontrado, e, por fim, vou falar um pouquinho das ações que a Anglo American tem desenvolvido nesse setor aqui no Brasil. Eu sempre começo a apresentação mostrando essa imagem, que, na verdade, é uma cópia da Blue Marble, né, a bolinha azul, que foi tirada em 74, uma missão Apollo, inspirou muito o movimento ambientalista na dimensão da fragilidade da nossa bolinha azul, né, na vastidão do universo, né, e realmente nos dá a dimensão da limitação de recursos que a gente tem, né. E falando um pouco do momento que passamos, do que a gente chama de antropoceno, eu mostro essa série de gráficos, pessoal, que no lado esquerdo vocês vão ver as tendências socioeconômicas, do lado direito vocês vão ver as tendências do planeta, tá? E essa barrinha pontilhada que tem aí mais para o lado direito de cada gráfico é o ano de 1950. Notem, né, como tudo tem crescido exponencialmente, a população, o PIB, o uso de energia, o uso de água, né, a captura de peixe, a acidificação dos oceanos, que é um problema gravíssimo das mudanças climáticas hoje em dia, né, como tem sido, de fato, o nosso impacto sobre o planeta. Essa imagem mostra um pouquinho de anomalia de temperatura por país, tá, desde 1880, eu vou colocar para a gente ver, que ela é rapidinho, aí ela vai mostrando quanto mais vermelho, mais quente, quanto mais próximo do azul, mais fria a anomalia, né, e isso vindo desde 1880, vocês vão perceber que há efetivamente uma mudança de padrão, né? Até a metade do século a gente tem aí eventos frios, eventos quentes, e de repente, aí, a partir da década de 80, o padrão geral começa a mudar significativamente, e o que era um amontoado de bolinhas azuis e vermelhas se torna um amontoado de bolas laranjas e vermelhas, né, gente? Eu acho que é indiscutível o que está acontecendo em termos de temperatura no planeta Terra, e a gente precisa agir. A gente precisa conter 1,5 grau de temperatura para manter os sistemas da Terra como estão e manter os nossos negócios, inclusive. Por isso está dentro dessa nossa estratégia de negócio. E o ser humano pode mudar rápido. A gente consegue se adaptar. Essa foto, que parece uma foto de qualquer céu, de qualquer lugar do planeta, é uma foto tirada em abril de 2020, logo depois do início da pandemia na Inglaterra, no aeroporto de Heathrow, um dos mais movimentados do mundo. E uma avenida em Londres, no mesmo período, que normalmente estaria lotada de veículos e ônibus, absolutamente vazia. A gente tem uma capacidade alta de adaptação, de resposta às grandes crises que ocorrem. E isso causa impacto ao planeta. Vamos ver essa imagem aí da Itália, logo depois também do confinamento, né, da quarentena, como se reduz a manchas escuras, são as manchas de NOx, né, como se reduz as emissões na atmosfera, comparando março e fevereiro do mesmo ano. E pensando nos riscos globais também, pessoal, a gente tem aí uma coisa muito interessante do Fórum Econômico Global. Se a gente olhar a tabela, quais são os grandes riscos hoje em dia para o mundo como um todo e para os negócios? Eventos climáticos extremos, desastres naturais, a falha na ação de mudança climática, a perda de biodiversidade, desastres naturais e crises hídricas. Ou seja, tudo que está diretamente conectado à questão das mudanças climáticas, né? Eu imagino que o último, as doenças infecciosas, essa charge, acho que ilustra muito bem o que a gente tem para enfrentar nos próximos anos. Né? A gente está passando por essa onda do Covid, acho que estamos passando. A gente vai ter uma questão econômica forte para resolver, dado o déficit público global e a dívida pública global também que está alta. E vamos vir uma terceira onda até 2050, que é a onda da mudança climática, que realmente a gente precisa estar pronto para enfrentar. E o que o setor tem feito no Brasil? Né? Como o Guilherme mesmo disse, né, a gente tem aí, historicamente a mineração baseada no consumo de diesel e carvão, né, que tem altíssimos fatores de emissão. Isso é o jeito tradicional de se fazer mineração. Isso é a forma como ocorre, de fato, né, o motivo pelo qual nossos fatores de emissão vêm sendo historicamente altos, tá? E a gente tem a energia elétrica, né, que vem substituindo também, como o Guilherme disse, substituindo paulatinamente os processos de diesel e carvão, mas a energia elétrica tem um racional que está ligado a preço, a flexibilidade, a confiabilidade, a sustentabilidade da fonte. Então, nossas decisões têm que se basear nesses 4 pilares quando a gente fala em energia elétrica, tá? E esse talvez seja um dos caminhos também para a descarbonização da base. Quando a gente fala também de neutralidade de carbono, não significa carbono zero, a gente fala em emissões líquidas iguais a zero, ou seja, a gente tem que pensar também na tecnologia, é lógico, mas também nas formas, tá, de remoção de carbono, que é algo que também que a mineração tem uma grande oportunidade de atuar. No nosso dia a dia, a gente aplica a hierarquia de mitigação, né?
que basicamente tem esses 5 passos. A gente precisa pensar internamente primeiro, para depois efetivamente pensar nos offsets, na remoção, porque sem a mudança do processo, gente, fica um processo bastante complicado, tá? Pensando só em offsets, em compensação, sem que a gente efetivamente mude a base suja de produção, que tudo está ligado à energia nesse processo, né? Então, como que está sendo apostada a descarbonização do setor no Brasil? O hidrogênio, pessoal, é uma das esperanças, né? O hidrogênio não é uma tecnologia nova, tá? Desde a década de 60, o hidrogênio é largamente utilizado na corrida espacial e em muitos outros setores. A questão é utilizarmos o hidrogênio, que é um vetor energético. O hidrogênio não é um combustível, o hidrogênio nada mais é do que o vetor energético da eletrólise, se ele for produzido pela eletrólise, tá? De uma fonte limpa, e aí ele passa a ser conhecido como hidrogênio verde. E o interessante disso é que nós temos as condições no Brasil de gerar, e a gente tem, sim, uma jornada um pouco longa ainda para a gente poder aplicar em larga escala o hidrogênio. O hidrogênio não é simplesmente a geração, o hidrogênio tem que ser pensado sistemicamente. Então, tem um papel da mineração como setor, mineração cumprindo sua missão social e econômica, que é de fomentar essas cadeias de produção, porque ela sozinha também não é capaz de garantir que o hidrogênio funcione em sua plenitude. Nós precisamos de todo um ecossistema de produção e uso de hidrogênio, e assim para ter ganhos sociais ampliados. A eletrificação da frota é uma tendência também, o sistema de trolley, por exemplo, que tem grandes benefícios de manutenção, que reduz muito carbono, e é uma tecnologia que vem sendo estudada em larga escala, desde que consigamos fazer eletrificação com fontes limpas e renováveis, tá? Esse é mais um exemplo, tá, de veículos. E outra questão importantíssima é a inteligência artificial, as novas tecnologias, porque a gente precisa pensar holisticamente a questão das mudanças climáticas. Então, a gente tem, né, a possibilidade de usar a tecnologia, ela não é suficiente sozinha, mas certamente usar energia limpa, melhorar habitats, né? Criar sistemas de pesca sustentáveis, prevenção de poluição dos oceanos, prevenção de acidificação dos oceanos, garantir por meio de projetos e parcerias de tecnologia, fornecimento de água, uma gestão controlada de água na bacia, eficiência hídrica, outro ponto que a mineração precisa trabalhar, né? Qualidade de ar e prevenção de desastres. Então, a gente tem várias linhas de trabalho de tecnologia também que têm que ser concatenadas para a gente obter o objetivo final, que é a descarbonização. E final, na verdade, que nem é a descarbonização, é o controle do aumento da temperatura global, né? E aí, no final, vai sobrar alguma coisa, nós vamos caminhar, claro, para os offsets, que o Brasil tem todo o potencial para isso, offsets que podem ser os offsets de plantio e podem ser também, por que não, a captura direta de carbono, seja para uso, seja para estocagem, várias oportunidades relacionadas, inclusive, aos subprodutos da mineração que podem ser exploradas, tá? E, claro, o mercado de carbono que ainda está por ser regularizado, esperamos que seja regrado por um processo que não envolva imposto, que envolva taxação, que envolva o mercado livre de títulos, né? E aí sim a gente chegar à descarbonização. Então, vou falar rapidamente da Anglo American, né? Somos uma empresa com presença global, quase todos os continentes, somos a mineradora diversificada, atuamos em várias commodities. Aqui nossas duas plantas do Brasil, né? Somos 3, na verdade, a minério de ferro em Conceição e Codemin em Niquelândia, 2 lindas plantas, né? Que eu trabalho na Anglo American. Tá? Falando um pouco da nossa produção, 26,5 milhões de toneladas no Minasil e 44 mil toneladas de ferro-níquel por ano nos negócios em Goiás de Barro. E nossa estratégia ESG, gente, a gente chama ela de Plano de Mineração Sustentável, com 3 pilares: responsabilidade, cadeia de valor ética, promoção de políticas públicas, educação, saúde e meio de subsistência, biodiversidade, água e mudanças climáticas, né? Então, gente, por que a gente coloca como mudança climática? Compromisso global da Anglo American em relação a minas neutras em carbono até 2040 e reduzimos 30% nossa eficiência, aumentarmos a eficiência energética 30% e emitir menos 30% de gás de efeito estufa até 2030. Como que a gente está fazendo, então, para endereçar esse ODS? A Anglo American, como o Guilherme disse, fechou o maior contrato de autoprodução do grupo no mundo, tá? Era o maior contrato do país na época da assinatura, evitando 431 mil toneladas de carbono equivalente emitidos, está localizado no Rio Grande do Norte, começa a operar em 2022, junto com o projeto da ESTT, que também é geração eólica, e junto com o projeto solar da Atlas em Pirapora, que aí, no caso, é geração solar. Vamos ser abastecidos por energia 100% limpa a partir de 2022, resolvendo a questão do escopo 2. No escopo 1, temos trabalhado no níquel, por exemplo, utilizando hidrogênio, testando a tecnologia do hidrogênio, lá na peletização, substituindo o GLP por hidrogênio, a gente gerando uma redução aí de 21,9 quilotons por ano de CO2,
e aumentando muito a eficiência, e depois, no segundo passo, garantindo a substituição do óleo pesado nos fornos também por hidrogênio, caminhando, que a gente chama aí, no futuro próximo, de níquel verde. No negócio de minério de ferro, também temos trabalhado, né, com vários desafios. O tamanho do nosso desafio global aí é da ordem de 350 mil toneladas de carvão, 69 mil litros de diesel, 42 mil litros de óleo pesado. Então, realmente, a gente tem essa visão, que é holística, tá? E que temos trabalhado, o tempo está passando rápido, entendemos que o escopo 2 está até bem resolvido, e agora nosso foco na Anglo-América é efetivamente o escopo 1, as emissões diretas. Apostamos muito nas tecnologias que o Brasil tem, como, por exemplo, o diesel verde, como, por exemplo, a geração de energia eólica, solar, biomassa, e a gente entende que é possível realizar essa transição, sim, e esse é o caminho que a Anglo-América escolheu para ser neutro em carbono até 2040. Eu fui um pouco rápido, tá, pessoal? O tempo é curto, eu agradeço muito aí o tempo, tá? E aí eu queria chamar, então, né, a Carol da Minviro aí para complementar e continuarmos essa discussão. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Thiago. Ok, então, primeiro eu queria agradecer o Alexandre pela moderação e o Conselho Britânico também pelo convite. Vou compartilhar aqui a minha tela para começar a nossa apresentação. Bom, a Minviro é uma empresa do Reino Unido e ela está cooperando nesse desafio que é a descarbonização do setor de mineração no Brasil. Ela é uma empresa de consultoria e tecnologia que está aplicando abordagens de avaliação do ciclo de vida para quantificar e mitigar os impactos ambientais de projetos de mineração em metais. Eu vou explicar um pouquinho o que é essa metodologia e como ela pode colaborar para a mitigação e a redução da carbonização no setor minerário. Bom, a avaliação do ciclo de vida ela é um inventário dos impactos globais, ambientais globais e locais relacionados a um produto ou um processo. O que isso quer dizer? Por exemplo, para produzir 1 kg de níquel, 1 kg de cobre ou 1 kg de ferro, a gente consegue avaliar todos os impactos ambientais globais e locais relacionados a esse produto. Para fazer isso, a gente usa essa metodologia da figura à direita, que a gente precisa considerar a matéria-prima e a energia gasta em um processo, e também o processo em si. Na mineração, é comum que a gente tenha a extração, claro, seguida do refinamento, da conversão química e do transporte. Também é muito comum que na mineração a gente não obtenha apenas um produto, a gente tenha outros coprodutos, por exemplo, comumente ferro associado a cobre, ou cobre a cobalto. Então, tudo isso é considerado na hora de fazer uma alocação econômica e de massa desse impacto ambiental. E, além disso, também é considerado todas as emissões atmosféricas, as emissões em corpos d'água e os resíduos sólidos. Uma das categorias de impactos que são avaliadas é o potencial de aquecimento global, que já foi muito discutido pelos outros panelistas, e a gente consegue avaliar o escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3, só para reforçar o que significa cada escopo. O escopo 1 é a combustão direta de fontes de combustível e energia no local. Por exemplo, como o Guilherme falou, emissões geradas por caminhões dentro da cava, e as emissões indiretas, que é o escopo 2, são como as incorporadas de eletricidade consumida, e o escopo 3 são as emissões incorporadas de materiais de transporte, como exemplo, os reagentes usados no processo. Na avaliação do ciclo de vida, a gente pode ser feita de duas formas. Cradle to gate, que é quando é da extração até o portão, por exemplo, até o portão da mina, de quando ele vai para o cliente, e do portão até o fim da vida, depois que o produto já é incorporado a uma bateria, a um carro ou algum outro material. E com isso a gente consegue avaliar todo o impacto durante o processo e também durante a fase de uso e o fim da vida desse metal. Quando a gente pensa em como avaliar o impacto colaborativo de cada escopo, a Minviro consegue, através de uma análise de dados, entender qual é a contribuição de cada estágio da mineração. Aqui vocês podem ver um exemplo de um dos projetos que a gente está trabalhando, a contribuição de cada estágio para cada escopo. Então, isso ajuda a hierarquizar a nossa mitigação, considerando cada estágio. Uma outra forma de colaboração na avaliação do ciclo de vida é durante o gerenciamento de projeto. Quanto antes é feita uma avaliação de ciclo de vida, o impacto mais positivo vai ter na vida da mina.
da mineradora, porque a gente consegue antecipar despesas de capital e aumentar a certeza sobre os benefícios de escolhas. Como a gente faz isso? A gente pode fazer uma avaliação de cenário, por exemplo, o Thiago mencionou de substituição da fonte energética por fonte de energia limpa em alguns dos projetos da Anglo American. É uma das coisas que a Minviro também faz, que é comparar cenários das fontes de energia para ver qual é a menos impactante em termos de aquecimento global e emissão de quilograma de CO2 por quilograma de produto. Além disso, a avaliação do ciclo de vida, ela permite a gente hierarquizar onde vai ser feita a mitigação e além de mostrar uma intenção de transparência da mineradora e também aumentar os investimentos, como o Thiago mencionou, é uma coisa que, além de ser muito importante para a diminuição da emissão de quilograma de CO2 por metal e mineral, ela também está sendo muito bem vista em questões de investimentos, e ter uma avaliação do ciclo de vida no relatório de sustentabilidade anual aumenta as chances de investimentos no setor, com certeza. Além de contabilizar carbono, a avaliação do ciclo de vida ela permite a avaliação de outros impactos, como destruição de ozônio, toxicidade humana, particulados, que é muito comum em minas de céu aberto, radiação ionizante, formação fotoquímica de ozônio. Uma coisa que também é muito comum são as drenagens ácidas, então também é possível quantificar isso. Ecotoxicidade da água, o uso da terra e uso de recursos de forma geral. Aqui vou mostrar para vocês alguns dos materiais cobertos recentemente pela Minviro, além de outros projetos que nós temos em algumas commodities mais comuns no Brasil, como cobre e ferro, mas os carros-chefes da empresa GOA estão sendo os materiais usados para baterias de lítio, porque tem uma crescente demanda por isso no mercado, então boa parte dos nossos clientes são de commodities de lítio, níquel, cobalto, manganês e grafite, além dos outros como ferro e cobre, como já mencionei. Além disso, a gente tenta sempre fazer parcerias com universidades e com órgãos da Comissão Europeia para conseguir ter os dados mais atualizados possíveis para publicar, porque a intenção da Minviro, além de cooperar para a diminuição de emissão de gás carbônico por quilograma de metal ou produto da indústria minerária, é deixar todo esse dado aberto publicamente para cooperar para o avanço de forma gradual para todas as empresas. Aqui a gente pode ver como seria uma comparação de cenário, o que facilita muito para investidores e consumidores do material. Esse relatório foi publicado recentemente e ele compara a emissão de CO2 por quilograma de hidróxido de lítio de duas localidades, do Chile, da Argentina e o spodumene australiano. Quando a gente vê aqui, a gente consegue observar que o spodumene australiano é o que mais emite gás carbônico se for comparado aos outros, enquanto a do Chile emite 5 kg e o australiano 16 kg. Então, tendo um ponto de vista de um investidor ou até mesmo de um comprador que tenha uma preocupação com ESG, provavelmente ele consumiria a do Chile. Então, uma das propostas da Minviro também é poder mostrar opções e também facilitar para as mineradoras comparem a emissão de CO2 dos produtos delas com os de outras empresas, de outras minas e projetos, para entender como eles podem melhorar e diminuir a emissão de CO2. Aqui também temos a mesma comparação, mais focada em sulfato de níquel. Esses dados são públicos da Terrafame, do Instituto de Níquel, e também esses aqui são dados internos do projeto Laterite. E, de novo, o terceiro é o que mostra maior emissão de CO2 por quilograma de sulfato de níquel, sendo o primeiro que emite a menor quantidade de quilograma de CO2 por quilograma de sulfato de níquel. Bom, a Minviro entende que nem todas as empresas têm como pagar uma avaliação de ciclo de vida, e atualmente a gente desenvolveu um software chamado MineLCA, que ele permite às mineradoras obterem e gerarem o seu próprio relatório de avaliação de ciclo de vida.
A gente entende que um projeto de desenvolvimento no setor minerário, ele é muito flexível e ocorrem várias adaptações durante o desenvolvimento, seja substituição energética, consumo de água, consumo de reagente, transporte, N imprevistos que acontecem que fazem um projeto mudar. Então, esse software permite o usuário imputar todos os valores de eletricidade, de reagentes e obter o impacto de CO2 de acordo com o que ele incluir ali. Ou seja, é uma coisa que facilita a geração de avaliação de ciclo de vida e também os resultados de forma mais dinâmica para o usuário. Bom, eu tentei ser o mais breve possível, considerando o limite de tempo aqui na apresentação. Eu queria agradecer pelo convite mais uma vez, e se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail, a gente está aberto para discussão, e é isso, muito obrigada. Muito obrigado, Carolina, obrigado a todos, né, Tiago e Guilherme, pelas apresentações. Temos algumas perguntas aqui, e para ganhar tempo, né, 1 hora passa muito rápido com um assunto tão extenso, né? Para ganharmos tempo, eu vou fazer a pergunta para os 3 painelistas de uma vez, para que vocês coloquem aí em 2 minutos alguma resposta, para a gente não ultrapassar nosso tempo. Primeiro, a pergunta para o Guilherme Mota, da EY. Né, o setor brasileiro de mineração é uma grande variedade de negócios, né? Quando nós estamos falando, Guilherme, na mineração, né, o nosso carro-chefe é o minério de ferro, mas sabemos que a mineração é muito mais ampla do que isso, né, com várias substâncias. A minha pergunta para os 3 é muito focada na questão do escopo 3, é o que a gente tem discutido muito dentro do setor a nível mundial e aqui no IBRAM também, com as nossas associadas. Como que você vê, quais são os caminhos, Guilherme, que você enxerga para a gente conseguir já começar a ter a contabilização do escopo 3 em substâncias variadas, uma vez que nós temos aí a questão de dupla contagem, tripla contagem que a gente tem que evitar em cima desse estudo. Qual seria a sua visão sobre isso? Para o Tiago Alves, acho que ele já retornou, ele caiu, já está aí de novo com a gente. Tiago, no caso da Anglo-América, aí focando no escopo 3, a questão da mineração de ferro, minério de ferro, como que vocês veem quais são as oportunidades e os desafios aí junto à cadeia, principalmente da siderurgia, que é o carro-chefe que utiliza o seu produto? E para mim, Carolina Paz, gostaria de saber sobre a análise de ciclo de vida, Carolina. Na questão do escopo 3, a análise de ciclo de vida pode ajudar aí na identificação das fontes de emissão, no caso aí do escopo 3? Obrigado. Vamos lá, primeiro, Guilherme. Alexandre, obrigado pela pergunta, super relevante, como você bem colocou. O Brasil tem um potencial, né, e uma quantidade de metais que são produzidos pela indústria de mineração significativo, então a gente não pode esquecer dos demais que não minério de ferro. Quando tange a escopo 3, nesse assunto, a nossa visão, Alexandre, e aquele diagrama que apresentei mostra isso, é que outras mineradoras de outros metais podem se beneficiar do que a gente chama de cluster de fornecedores ou simbiose industrial, como algumas empresas têm chamado. O que é isso? Se eu sou uma produtora, por exemplo, de um mineral industrial, ou de ouro, ou de algum outro metal, o que se propõe é que se faça associações, ou seja, implantação de clusters de fornecedores, por exemplo, onde nesse cluster, onde essas empresas estão instaladas, você tenha, alimentando essas empresas, por exemplo, energias renováveis, você tenha o uso, por exemplo, do rejeito de mineração para produção de itens de construção civil, por exemplo, como já se fez alguns testes e mostra esse benefício, esse potencial. Então, respondendo a sua pergunta aqui dentro do tempo, Alexandre, a nossa grande recomendação tem sido cooperação entre essas empresas de outros metais. O maior benefício, sem dúvida alguma, está a montante, porque muitas delas consomem o mesmo tipo de sobressalente ou sobressalentes semelhantes, que acabam vindo de fornecedores ou de players que atuam em mercados que são muito próximos. Então, o estabelecimento desses clusters que bebam de, entre aspas, né, fontes renováveis e que consigam minimizar ou eliminar suas emissões é um dos caminhos que a gente tem como potencial
de redução e eliminação, melhor dizendo, redução das emissões de escopo 3 por esses players que não ferro, tá? Não minério de ferro. Perfeito, Guilherme. Excelente, excelente. Essa cooperação, entendemos também que é o melhor caminho. Por favor, Tiago. Alexandre, é uma ótima pergunta. Acho que são 3 caminhos muito claros e simples para a gente poder auxiliar no Scope 3. Primeiro, a gente precisa de uma estratégia, e a Anglo-Amex está fazendo isso. Ela lançará uma estratégia global de abordagem do Scope 3, se não me engano, agora dia 26 de outubro. Essa estratégia, ela teve a grande vantagem dela definir bem as fronteiras, porque, principalmente para o minério de ferro, a fronteira seria o mundo inteiro, então a gente precisa entender quais são nossas fronteiras. O segundo pilar da atuação, né, do minério de ferro nesse sentido é trabalhar a cadeia de fornecedores, a economia circular. A economia circular é nossa grande arma, nossa grande estratégia para trabalhar nossos fornecedores a montante e também auxiliar a jusante a questão da siderurgia. E, por fim, tá, a gente tem embarcado tecnologia no nosso processo para produzir um minério de ferro que seja apto à produção do que se chama de aço verde, né? O aço verde acho que é uma grande tendência e a gente tem que ter a coragem também de ter o parceiro de escolha, né? A gente quer fornecer minério de ferro para empresas que estejam conectadas com os mesmos valores que nós e que estejam trabalhando também, igual estamos trabalhando para descarbonizar nossa base, que esteja atuando no campo do aço verde. Para isso, tem um dever de casa que a gente vai fazer até 2030. Tentando ser bem sintético, eu acho que a resposta, ou os caminhos para a resposta seria essa, tá? Perfeito, Tiago, muito esclarecedor. Carolina? Sim. Como mencionado pelos outros panelistas, o escopo 3 é o mais desafiador. E durante a apresentação eu tentei mostrar um slide comparativo do potencial de aquecimento global e a Minviro ela acessa o escopo 3 e é muito dependente dos dados disponíveis pelos nossos clientes. Então, a gente tenta ao máximo acessar a cadeia de suprimentos, os reagentes, a localidade dos reagentes até chegar ao site para entender o impacto durante toda a cadeia de suprimentos da mina. E aí, com isso, a gente incorpora nos resultados de avaliação de ciclo de vida e separa eles por escopo. Então, é aquele slide que eu mostrei que compara a proporção de cada estágio da produção do metal em relação ao escopo. Então, a gente acessa isso através dos dados privados dos nossos clientes, comparados com alguns dados públicos, e também avaliando a localidade, a forma do transporte de cada reagente à mina, a forma de como os clientes que fornecem esses reagentes para os fornecedores dos reagentes para os nossos clientes, como eles obtêm energia, o uso de água, e a gente faz um screening de tudo isso para poder incorporar a avaliação de ciclo de vida também. Perfeito, Carolina. Acho que nós ainda temos aqui 4 minutos entre vocês. Eu estou formulando uma pergunta aqui agora, que eu acho que também é interessante. Fiquem à vontade para um breve comentário. Foi falado aqui nesse nosso painel sobre a questão do mercado de carbono, né? E aí também vem a questão da precificação de carbono. É um assunto que vai ser discutido agora, daqui a um mês na COP. Eu queria saber de vocês se o mercado, como o mercado de carbono, seja ele regulado ou voluntário, ele pode ajudar aí o nosso setor de mineração a ter aí as oportunidades da descarbonização do setor. Começando pelo Guilherme, por favor. O Thiago foi muito feliz no comentário dele, na apresentação, e aí respondendo, Alexandre, o potencial é extremo, havendo um mercado de carbono, e aí claro que o carbon trade, né, ou seja, os títulos de carbono são a melhor alternativa. Essa troca ela pode existir entre as mineradoras e, claro, elas podem se beneficiar disso para atingimento das metas de redução de emissão de carbono, né? Então, sim, a resposta de forma bem pragmática e por esses motivos, né? Ou seja, a existência de créditos podem permitir a troca entre essas empresas, facilitar, né, simplificar ou acelerar o atingimento e beneficiar aqueles que forem mais rápidos nesse movimento, podendo eventualmente vender esses excedentes em forma de títulos de carbono. Perfeito, Guilherme. É isso que estamos tentando buscar. Perfeito. Tiago, algum comentário? A Anglo-América irá participar de um mercado regulado?
de carbono? Muito provavelmente, Alexandre, a gente acredita muito. Temos trabalhado, inclusive, junto ao IBRAM, né, nos fóruns do IBRAM, discutindo isso. Um ponto que a gente tem consensado é que o melhor caminho é um mercado regulado, claro, com regras claras para a gente atuar, e não uma taxação, que a gente sabe que isso pode não reverter necessariamente na descarbonização. Né? Entendemos que o mercado é, sim, um caminho para a descarbonização, cria incentivos, né, vinculantes para a descarbonização, e a gente vê muitas oportunidades. E a gente tem que olhar de uma maneira holística também, em setores da economia, não se aplica tanto à Anglo-América, mas alguns setores da mineração que são fundamentais e que vão precisar comprar bondes de carbono para continuar operando. Inclusive a própria descarbonização da base econômica. Então, a nossa grande preocupação hoje, estamos trabalhando fortemente, né, o meu colega Thomas está aí também, né, liderando também essas iniciativas, junto com vocês aí do IBRAM, é a gente conseguir influenciar e trazer as regras claras, ter um mercado que efetivamente funcione e que a gente possa atuar com clareza, incentivando a descarbonização, que é o objetivo último desse processo. Só para fechar, todos os nossos projetos da Anglo-América hoje em dia já vêm, tá, e já são obrigatoriamente construídos com um custo de carbono, tá, que é um exercício que a própria empresa já faz se preparando para esse momento no futuro, que a gente acha que é inevitável. Excelente, excelente, Tiago. Né? Nós vemos aqui as grandes mineradoras, né? Elas são aí um carro-chefe para puxar o setor como um todo, a cadeia, e também influenciar aí as demais mineradoras que querem estudar, trabalhar e analisar aí as oportunidades do mercado de carbono. Carolina? Sim, concordo com tudo que foi dito. Existe um movimento geral para diminuir a emissão de CO2 por quilograma de produto, e a Minvairo observa isso pelo aumento de mineradoras e clientes que estão buscando contato com a empresa, e, além disso, as regulamentações estão forçando, entre aspas, as mineradoras a irem nessa direção. Na União Europeia, as regulamentações agora vão exigir a inclusão de emissões de escopo 3, também nos relatórios. Então, acho que isso mostra um direcionamento, um caminho que está sendo traçado não só apenas na intenção de diminuir, mas também regulamentatório. E eu acredito que a gente, com a avaliação de ciclo de vida, consegue focar e mitigar os pontos de maior contribuição de CO2 na produção de metais. Perfeito, Carolina. Esse trabalho é muito importante, né? A análise de ciclo de vida, ela é fundamental para toda a gestão, né? Não só de carbono, mas para toda a gestão sustentável e ambiental na empresa. Muito Exato. bem. Pessoal, estamos chegando ao fim, mas gostaria de chamar aqui meu colega e amigo Thomas Nemes, da Bridgecham, para algumas palavras finais aí do nosso painel. Por favor, Thomas. Muito obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Achei uma discussão de peso extremamente relevante, achei marcante para o Congresso Nacional de Mineração e Exposibran iniciar essa rodada de programações ricas com esse debate a respeito de descarbonização do setor. Então, parabéns para essa iniciativa. Como representante da Câmara Britânica de Comércio e Investimento e o Comitê de Mineração da Câmara, um prazer poder apoiar essa iniciativa. A Câmara é centenária, além de centenária, na verdade, a atuação no Brasil, e recentemente formou um comitê de mineração para poder também contribuir para as discussões do setor. Eu queria trazer umas reflexões finais no pouco tempo que temos, e realmente o setor está num momento muito importante, adaptando as expectativas da sociedade moderna, em que é necessário sempre, a todo dia, justificar a licença social. E, além desses aspectos sociais, como a gente ouviu hoje, a proteção ambiental de suma importância para garantir que a mineração possa operar de forma segura e contribuir positivamente para o desenvolvimento sustentável global. A gente ouviu hoje dos panelistas questões voltadas a aspectos de eficiência energética, consumo de energia renovável, mercado de carbono, reduções de emissões, consumo responsável de água e conservação de biodiversidade. E, realmente, essas questões precisam todos configurar no coração do planejamento estratégico de todo o projeto de mineração no país e ao redor do mundo. A gente sabe bem que o potencial mineral brasileiro é bem reconhecido, mas, pessoalmente, acredito que os melhores e maiores dias do setor no país estão ainda por vir.
com potencial ainda maior de exploração mineral que o Brasil oferece. E é fundamental que essa exploração seja feita de forma responsável e sustentável. Para mim, isso é uma mensagem importante hoje. Isso não é uma opção, isso é uma obrigação nossa como setor. Acho que a missão, os desafios foram muito bem colocados hoje. Acho que a palavra-chave que eu levo como ouvinte também dos panelistas hoje é colaboração, né? Colaboração dentro do setor, colaboração com os entes públicos, as agências reguladoras, colaboração com a academia e o conhecimento, e também no conceito da economia circular, onde novos players de fato vão entrar em apoio e cooperação e colaboração com as mineradoras, tá? E, nesse sentido, o Comitê de Mineração da Câmara Britânica tem como objetivo, de fato, contribuir positivamente para essas discussões no setor e poder compartilhar, aprender e disseminar essas boas práticas setoriais em prol desse desenvolvimento do país. Agradeço a todos os panelistas pelo seu tempo, as contribuições, ao governo britânico pela realização desse painel e pela liderança desses assuntos esse ano, que é o ano da COP26, perdão, e também ao IBRAM pelo apoio e, acima de todos, os ouvintes que estão acompanhando ao vivo. Temos pela frente conteúdo rico aí do Congresso Nacional de Mineração e da Exposibram como um todo. Queria, então, parabenizar a IBRAM pela organização de mais um ano de agendas fantásticas. Eu, pessoalmente, estarei acompanhando atentamente, espero que todos consigam também. Então, desejo um bom dia a todos e o sucesso aí nas participações dos painéis, tá bom? E, por fim, por gentileza, os participantes do painel, por favor, mantenham suas câmeras em aberto, que vamos tirar uma foto virtual para compor aí o memorial histórico aí dessa edição do Exposibram. Obrigado a todos. Obrigado, Thomas. Obrigado, então, a todo o público que está nos assistindo. Eu queria dizer que as apresentações estarão, né, no canal do YouTube do IBRAM, para quem se interessar vê-la mais tarde. Desejo sucesso ao Conselho Britânico, ao meu amigo, nosso cônsul Lucas, e também que tenhamos sucesso na COP26, tanto do lado do governo brasileiro quanto do lado empresarial. Obrigado a todos.